Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Consultório de Ideias, um espaço livre onde a melhor prescrição são ideias novas para você. E hoje, para discutir um tema especialíssimo, eu tô aqui com o Dr. Fábio Carlesso, um especialista em saúde mental, que vai te dar muita dica de como ter uma vida mais equilibrada na parte mental. E vamos conhecer um pouquinho do Dr. Fábio Carlesso. Ele especialista nessa área de terapia, né? Ele tem curso de neurociências na Carla Tiepo, Instituto Conectmus. É pós-graduando em neurociências e terapia de reintegração implícita. Ele tem também curso de neurociências e comportamento humano. Tem formação de psicologia da influência na Universidade de Toronto, no Canadá. Formação em terapia de reintegração implícita e terapia breve neurociências. Método TESS, hipnoterapia, PNI e neurociências. Também fez a formação do decodificador de mentes e corpo, DMC. E membro da NGH, National Guide of Hypnosis. E membro da IBHEC, International Board of Hypnosis Educational and Certification. Então, com um currículo completíssimo para poder te ajudar agora nessa questão de saúde mental, que é uma pandemia hoje no mundo. Dr. Fábio Carlesso, muito obrigado por estar aqui nesse espaço para poder ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável. E vamos começar um pouquinho de como que você chegou nesse mundo da terapia, da hipnose, da saúde mental, né? Como que você foi apresentado a isso e como que isso mudou também a sua própria vida. Primeiramente, obrigado, Vinícius, por esse convite maravilhoso, estar aqui contribuindo um pouquinho com essa sua ideia maravilhosa do laboratório, do consultório de ideias. E falar um pouquinho de como que eu cheguei nesse mundo da terapia, como que eu venho aí cada vez mais me especializando em saúde mental, em terapia breve, que é um processo mais breve de lidar com os conflitos humanos. Eu cheguei nesse mundo buscando ajuda própria, buscando ajuda para mim, para os meus conflitos, para as minhas ansiedades. Então foram mais de 16 anos aí tentando entender aquilo que eu sentia dentro de mim. Algumas coisas me apertavam. A ansiedade, ela tinha passado um pouco do limite, né? Então estava me gerando bastante problema. Problemas no meu trabalho, problemas na minha família, problemas em casa. Então eu cheguei nesse universo buscando primeiramente ajuda para mim. E quando eu vi que através de processos breves, de estudos cada vez mais científicos da mente humana, entendimento das emoções, das questões em conflitos que a gente carrega, quando eu entendi isso e vi que eu consegui me libertar desses pontos, dessas minhas dores e conflitos, eu tomei a decisão de multiplicar isso, multiplicar esse processo, multiplicar essa abordagem. E foi aí que eu fiz uma transição de carreira, né? Larguei tudo aquilo que eu vinha, uma posição consolidada, e decidi emplacar aí em ajudar outras pessoas, ajudar outros seres humanos que estão em sofrimento. Então foi assim que eu cheguei nesse universo, né? Buscando primeiramente ajuda para mim. Então foram vários cursos, vários entendimentos. Em 2007 eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil e foi lá que eu consegui começar essa jornada, em 2007. Estudando, fiz uma formação pela Universidade de Toronto, no Canadá, em psicologia da influência, e cada vez mais fui me apaixonando por essa área da mente humana, dos seres humanos, comportamento humano, das neurociências. E de lá para cá, de 2007 para cá, não parei mais. Cada vez mais especializando, principalmente porque a neurociência hoje, através dos exames, da nova neurociência, das neuroimagens, ela cada vez mais é uma ciência que está desmistificando muita coisa sobre o funcionamento cerebral, sobre seres humanos. Então, é uma área aí que está em plena expansão. Excelente. A gente tem e principalmente agora depois da pandemia, né? Que todo mundo ficou um pouco enclausurado em casa e viu que realmente a questão da saúde mental ela é importantíssima, né? A frequência de ansiedade, depressão aumentou drasticamente, já vinha como uma doença do século aí, né? Dos anos 2000 para cá, e a pandemia só exacerbou. Então, é importantíssima essa discussão do dia a dia em mídias sociais, em meio de comunicação sobre o tema saúde mental, porque se você não tem saúde mental, você não tem nada, sua vida desanda inteira, né? E aí, pensando nisso, Dr. Fábio, quais são, quando chega um cliente para você, um paciente, quais são os principais mitos ou ideias erradas que eles trazem para você sobre o processo de terapia, sobre o processo de hipnose que você faz também?
Quais são os principais mitos para as pessoas perderem o medo e buscarem ajuda na saúde mental, por exemplo, nas terapias que você faz? A hipnose, o próprio nome hipnose é um nome que já começa errado, né? A hipnose, o nome hipnose, ela foi criada pelo médico cirurgião James Braid no século XIX. E hipnos significa sono e osis significa como se fosse um processo, é um processo de indução ao sono. E o próprio James Braid, no século XIX, ele identificou que o nome não estava muito correto após ele classificar, né, processos hipnóticos. Só que o nome já tinha sido consolidado. Então, a hipnose pegou e as pessoas acreditam, ainda hoje, que hipnose é um estado alterado de consciência, né? É um mito, né? Que é como se fosse um estado alterado de consciência, como se fosse um transe, a gente tem sair do corpo, ir para uma outra dimensão. É como se fosse um estado de manipulação mental, e isso são todos mitos, né? Que muitas pessoas, pela nossa cultura, Vinícius, por termos um país de uma cultura que acredita em muitas coisas místicas, supersticiosas, né? As pessoas passaram a acreditar que hipnose é uma coisa mística e supersticiosa, e não tem nada disso, né? Hoje a neurociência ela corrobora através de exames de neuroimagem para entender o funcionamento cerebral de uma pessoa em hipnose. E a hipnose, em um processo terapêutico, hipnose não é terapia. A hipnose é uma ferramenta que permite apenas um processo mais focado. Então, a gente pode chamar de hipnose como um processo mais focado. A hipnose, quando a gente coloca pessoas em exames de neuroimagem, áreas mais relacionadas a processamento de imagens ficam mais destacadas e, principalmente, a hipnose ela permite um estado chamado de maior interocepção. O que é ter... Perdão. O que é ter maior interocepção? É apenas maior percepção sobre o seu próprio corpo, maior percepção sobre você mesmo. Então, a hipnose, como uma ferramenta, entra apenas para termos um processo mais focado. Então, não tem nada de transe, não tem nada de sair do corpo, não tem nada de manipulação, estado alterado de consciência. É tudo coisas místicas, coisas que as pessoas, né, vão nas redes sociais e utilizam dessa nossa superstição, da cultura brasileira, infelizmente, muitas vezes, para ganhar dinheiro sobre isso. Então, um dos principais mitos hipnose é um transe, é um estado alterado. Isso não existe. Hipnose hoje é cientificamente comprovada. Não é nada daquele programa do Gugu de domingo à tarde que tinha, que o pessoal fazia o cara comer cebola achando que era maçã. Não. Isso não existe. Lá era o que ele falou, o pessoal enganando você para ganhar dinheiro, né? Fingindo, muitas vezes eram atores ali, né? Não tem nada disso. A hipnose, infelizmente, teve esse mito aí, né? Sim, naqueles programas de auditório, porque se a gente pode associar que hipnose é apenas imaginar também, imaginar para o cérebro, Vinícius, não existe diferença entre real e imaginário. Para o cérebro, tudo é real, mesmo que imaginar. Então, a hipnose também a gente pode classificar como hipnose é uma sugestão. Uma sugestão, às vezes, aceita pelo cérebro, um processo de imaginação. Então, se a pessoa se permite imaginar, por exemplo, ela está já em hipnose. A gente não precisa ir muito longe. Por exemplo, quando a gente fala dessa questão de imaginação e como o corpo reage a isso, é só a gente imaginar que nessa mesa aqui, Vinícius, eu uso muito esse exemplo, nessa mesa aqui, vamos imaginar que tem um limão. Um limão, vamos imaginar. Não existe esse limão aqui que está na mesa, pessoal, mas vamos imaginar que tem um limão aqui, a gente pega esse limão, corta, e eu vou trazer vocês aqui da audiência para pensar comigo. Pensa que aí na sua frente tem um limão. Pensa que tem um limão. Imagina que tem aquele limão cheiroso, aquele cheiro cítrico do limão. Então você pega esse limão, imagina que você corta esse limão e sente aquele cheirinho bem gostoso, Vinícius. Imagina que você está fazendo isso comigo. Você sente esse cheiro, né? E para o cérebro não existe a diferença entre real e imaginário. O cérebro está ali acreditando naquilo que você está imaginando. Você pega esse limão, você sente o cheiro desse limão, você às vezes aperta e sente aquele cheirinho gostoso e você imagina que você já vai morder esse limão. Na hora que você está imaginando isso, a sua boca já começa a preparar, já começa a produzir ali saliva, né? Você já começa a salivar e não tinha limão. Então, até pela imaginação a gente conseguiu uma resposta física. Isso é hipnose, simples assim. Muito interessante. E essa questão da hipnose, terapia, né? Você que tem um consultório lotado disso, né? Porque realmente a demanda de saúde mental está só aumentando. Quais são as principais queixas que você recebe? Por exemplo, doutor Fábio, estou chegando aí por causa disso, disso e disso. O que as pessoas hoje te procuram? Quais são as principais
queixas? A gente pode colocar 60-40. 60% ansiedade, 40% depressão. Assim, não nessa lógica, né? É claro que cada mês, às vezes, é 60 depressão, 40, mas assim, é ansiedade e depressão. Digamos que é hoje o mal do século, né? Se a gente pega que o Brasil, se eu não me engano, ele hoje está com mais de 15 milhões de pessoas já diagnosticadas com quadros de ansiedade, a gente vê o reflexo de uma sociedade doente. Reflete uma sociedade cada vez mais doente. E uma sociedade cada vez mais doente, Vinícius, cada vez mais debilitada, é uma sociedade que vai produzir, digamos, frutos cada vez mais difíceis. Por quê? Porque uma família doente, né, traz isso para os seus filhos, que terão crianças aí já com quadros de ansiedade, porque o pai e a mãe não estão bem. O pai e a mãe estão em conflito. Então, o lar ali já está comprometido, que vai trazer essa consequência o quê? Sistêmica para uma família. Então, a gente precisa ter um olhar mais, cada vez, igual você está trazendo, cada vez mais apurado para esse mal do século, que é a saúde mental. Exatamente. E tocando nesse assunto da infância, né, que tem as fases da infância, primeira infância, segunda infância, é uma coisa que você falou que aborda muito, né, com seus clientes e pacientes. Essa questão de traumas que eles trazem para você, você vai descobrir, na verdade, são traumas muito quando ele era criança, né? Que ele passou por algum momento difícil com o pai, com a mãe, ou no círculo social dele, que acabou gerando um probleminha ali no cérebro dele que ele leva para a vida. E como que é essa questão do trauma da infância influenciar o resto da vida da pessoa? Certo. Eu vou desmistificar isso um pouco, porque até pela questão da psicanálise, questão freudiana, que existe uma memória reprimida, um trauma inconsciente, né? Não é muito bem assim que o cérebro funciona. Não é muito bem assim que o cérebro... Eu costumo dizer que o cérebro é resultado de aprendizados. Aprendizados que vão sendo reforçados ao longo de toda uma vida. E esses aprendizados, eles vão sendo fortalecidos, consolidados, e o cérebro se adapta àquilo, se adapta a essas experiências. Baseado no modelo de um cérebro preditivo, de um cérebro que aprende baseado nas nossas experiências, o cérebro se adapta a ser daquela forma. E muitas das vezes, Vinícius, não existe um trauma em si. Quando eu falo trauma, é uma coisa muito pesada. Quando eu falo trauma, é uma coisa, aquela questão muito... eu estou doente porque tenho um trauma. As pessoas, elas acreditam, infelizmente, nisso. Eu estou doente porque eu tenho um trauma. Eu tenho depressão porque eu devo ter um trauma, uma mente, uma memória que foi reprimida, e muitas vezes não é assim. A grande matemática da vida, eu quero trazer um exemplo aqui, que a grande matemática da vida é que o ser humano, Dr. Vinícius, é um ser extremamente supressor. O ser humano é um ser extremamente supressor e um ser adaptativo. O que significa isso, Vinícius? A matemática da vida. A gente resolve os nossos problemas? Não, a gente se adapta. A gente dá um jeito. E baseado nas nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu a carregar aqui dentro, tem coisas que estão em conflito. Tem coisas que eu não gosto muito de sentir. Os aprendizados, automações cerebrais, coisas que eu aprendi a sentir que principalmente dentro de um contexto social, porque o ser humano é um ser social, não é bom sentir. Só que aí que entra a matemática da vida, que geram mais problemas e, eu costumo dizer, consequentemente, sintomas. Que a matemática da vida é mais ou menos assim, Vinícius. O ser humano é um ser supressor e adaptativo. O que é um ser supressor? É diferente do que se vende aí nas redes sociais, que eu estou em busca o tempo todo do prazer, eu quero prazer. Isso não é muita verdade. A dopamina. A dopamina, aquela questão é dopamina. Né? A dopamina se tornou o rockstar, né? a nova droga do momento, né? Tudo é dopamina. O pessoal descobriu a dopamina como se fosse uma coisa nova. E tudo é dopamina na sua vida. Exatamente. E olha só como é que funciona a matemática da vida de um ser humano, né? Que começa a ter cada vez mais problemas. Nós trazemos aprendizados que são baseados nas nossas experiências de vida, baseado no modelo de um cérebro preditivo, que aprende baseado na nossa experiência. É bom ou ruim isso que eu aprendi? É o que tem, eu costumo dizer. Então a gente passa, eu uso esse exemplo com meus clientes, a gente vai construindo pontes, né? Eu passo por essa ponte, por esse aprendizado. Eu passo por esse caminho. É bom ou ruim? É o que tem. O cérebro não julga, o cérebro é amoral. O cérebro é alógico também. Então eu passo por esse caminho, mas eu gostaria de seguir por aqui, que é mais leve, vou me sentir melhor, mas eu aprendi, me adaptei e segui por esse caminho. Essa é a adaptação do cérebro.
até também como estratégia de economia de energia. De um órgão consome 20, 25%, né, da demanda de energia do corpo. Então, a matemática da vida é mais ou menos o seguinte: a gente tem coisas que a gente não gosta de sentir, principalmente dentro de um contexto social, que esse é o segundo ponto, né, do processo terapêutico que eu utilizo, a hipótese do cérebro social, um ser humano que se adaptou a viver em sociedade, ao qual ele faz de tudo para sentir parte, né? Um cérebro preditivo e um cérebro social. Então, tem coisas que eu não gosto de sentir, que eu costumo dizer de aprendizados em conflitos ou conflitos. O que a gente faz? Nós somos supressores. A gente resolve esse problema? Não. A gente dá um jeito. A gente se adapta. Só que essa adaptação, ela não resolveu esse problema. A gente suprime e se adapta. Essa adaptação, ela criou um outro problema. E a gente vai fazendo isso com a nossa vida, Vinícius. A gente vai se adaptando, a gente vai fugindo, a gente vai dando jeitinhos. Como um dos meus mentores fala, Rafael, a gente vai criando gambiarras. Só que essas gambiarras, elas não vão resolvendo os problemas, elas vão se tornando mais problemas. E o que a gente faz? Eu tinha uma questão, um conflito que eu não gosto de sentir. O que eu faço? Me adapto. Só que essa adaptação não resolveu esse problema, essa adaptação virou um outro problema. O que eu faço? Me adapto de novo. E aí o nosso copo da vida ele vai enchendo. E chega um momento, Dr. Vinícius, que a gente não consegue mais se adaptar. Chega um momento que a gente se pega, às vezes, tão frustrado, tão perdido, tão cansado de tentar dar jeitos, que é aí que o sintoma, eu costumo dizer que ele entra. Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Porque às vezes eu me pego tão frustrado, tão perdido, tão exausto de tentar dar jeitos na minha vida, e o copo foi enchendo tanto que o sintoma ele chega com toda a força. Então a visão que eu tenho do sintoma é uma visão de um ser biopsicossocial. Lógico, tem as questões, né, de depressão genéticas, mas tem o tripé biopsicossocial, certo? E chega um momento que a gente não consegue se adaptar. E neste momento, baseado em todo esse conflito que foi sendo gerado por não resolver outros problemas, é que a gente se pega exausto, cansado, e aí o sistema nervoso está em conflito, e aí o sintoma vem. Então a visão que eu tenho de sintoma ele é como uma consequência de outras questões associadas. Trazer como exemplo para a vida prática isso. Vamos pensar um cara, Vinícius, de 25 anos, e ele tem um grande potencial, um cara extremamente inteligente, um cara extremamente estudioso, só que ele tem conflitos dentro dele que ele não consegue, por exemplo, se comunicar bem. Ele trava na hora de comunicar, ele tem uma certa fobia social. Ele não gosta de se expressar, não gosta de se sentir como se fosse uma fobia de falar, e ele trava. O que a gente faz como ser adaptativo? A gente resolve, na maioria das vezes? Não, a gente dá um jeito. E esse cara, ele é cheio de potencial, muita inteligência, um cara que sempre estudou, só que ele tem esse problema social, não consegue estar ali se sentindo muito bem perto de outras pessoas, podemos dizer assim. Só que o sonho dele era trabalhar numa empresa e ele consegue esse trabalho na empresa. Só que na hora que ele tem as reuniões, podemos dizer assim, o que esse cara faz? Ele fica ali, por questões desses conflitos que ele carrega, né, desses medos, dessas inseguranças, nas reuniões ele se coloca ali no cantinho e fica se apagando. E o que ele fala? Não gosto de falar. Só que o sonho dele, ele estava ali trabalhando, o sonho dele era crescer na empresa. Só que o que ele faz? Ele resolve esse conflito de querer falar, ele resolve esse conflito às vezes de se expor? Não, porque isso dói demais. Ideias novas. De trazer. Ele trava. Ele trava. O que ele faz? Ele resolve esse problema? Não. Ele dá um jeito. Qual é o jeito que ele dá? Ele se isola nas reuniões. Essa é uma adaptação, é um comportamento adaptativo. Só que esse comportamento, ele não resolveu esse problema. Esse comportamento, ele se tornou mais um problema. Por quê? Porque ele se pega vendo ali nas reuniões que ele tem tanta capacidade de falar, mas ele está travado. E o que ele faz de novo para resolver esse problema? Porque às vezes estar ali naquele ambiente social é tão ruim, o que ele faz? Agora eu vou para uma área nessa empresa ao qual não tem contato com ninguém. Ele dá mais um jeito. É uma desculpa verdadeira. É uma desculpa que faz sentido na cabeça faz, dele. Ele passa a acreditar nessa justificativa. Aqui, ele vai criando comportamentos adaptativos, né? São as adaptações. Então ele tinha um problema, não resolveu, ele foi dando um jeito. E aí ele se pega às vezes numa área sozinho, e ele fala assim, quer saber, Vinícius? Eu acho que o mundo corporativo não é para mim. E aí ele pede as contas, pede demissão. Ele resolveu esse problema? Não. Ele foi gerando outros comportamentos, mas as gambiarras para tentar resolver o problema. E ele pede as contas. Quando ele pede as contas, o que ele faz? Começa às vezes a ter problema financeiro, que geram mais problemas. E aí ele começa a pegar, ele vê nas redes sociais que os amigos dele que trabalhavam com ele ali, estão todos
evoluindo, estão crescendo, e como é que ele começa a sentir? Pior ainda. Aí o que ele faz? Eu acho que tá junto de pessoas não é para mim, então vou começar a me afastar das pessoas. Então ele começa a se isolar. E aí ele começa a sentir o quê? Mais sozinho. Você tá vendo? Ele foi criando jeitos, vicioso, adaptações, né? E no final ele tá ali se sentindo sozinho, cada vez mais isolado, e aí que a porta, digamos, os sintomas se abrem, né? Porque ele já tentou dar tanto jeito de resolver esse problema e não conseguiu, ele já está com tanto desequilíbrio dentro dele, né? E o problema dele era o trabalho? Não, o problema dele foram todos esses outros problemas que foram gerados por questões e conflitos que ele carrega não resolvidos, né? Adaptações, aprendizados em conflitos que ele foi tentando dar jeito durante várias fases da sua vida e que foram gerando vários problemas. E no final ele se pega ali exausto, cansado, frustrado, perdido e sozinho e triste. Que é uma porta de entrada. Sem sentido de propósito na vida, Sem sentido de propósito. Aí a pessoa fica... Ela não, é aquela famosa frase, né? Se você não tem por que sair da sua cama, você não tem um propósito, né? O cara acorda e não sabe por que ele tem que acordar e sair da cama dele. Ele não tem um propósito para viver. Exato. Ele só vive. E ele vai no automático. E ele já está com tanto conflito, Dr. Vinícius, ele já está tão cansado de tentar que ele já não consegue mais. Então aí... Já entra a doença em si mental, né? Exato. Aí ele já precisa de ajuda. Já precisa de ajuda. E isso é tão biopsicossocial, igual o Dr. Fábio falou, que pessoas que chegam nesse ponto ficam ansiosas, depressivas. Já tem estudos mais comprovados que quem tem depressão e ansiedade tem maior risco de infarto, maior risco de AVC, maior risco de obesidade, diabetes. Então, o corpo desregula por inteiro. Isso está mais que provado. Então, cuidar da saúde mental, às vezes as pessoas acham que é um detalhe, que é perfumaria, né? Na verdade, se você cuidar da saúde mental, o seu corpo agradece. Então, é muito biopsicossocial mesmo. É porque existe uma visão muito errada, isso foi muito defendido durante muito tempo, né? E começou isso talvez com Platão, se eu não me engano, de uma visão dualista de mente e corpo, como se fossem entidades separadas, né? Mente e corpo e mente, entidades separadas. E aí isso depois veio reforçado com o Descartes, né? Penso logo existo, como se fosse uma entidade separada. A razão separada do ser. Uma razão perfeita, uma pura. coisa etérea, algo separado, e não é. O corpo e a mente e corpo é uma coisa só. E aí, se você fala assim, por exemplo, a ansiedade e depressão é só gerada por questões relacionadas a emoções, desequilíbrio? Não necessariamente. Vamos pensar uma pessoa que está ali completamente inflamada. Ela está acima do peso, com obesidade, o corpo dela está completamente inflamado, a saúde dela não está boa, ela não pratica exercícios físicos, ela está com a saúde debilitada, come mal, dorme mal, ela está doente fisicamente. O corpo dela está doente, o cérebro dela também está doente. É um órgão. É um órgão. Então a gente não pode mais ter essa visão dualista. A gente tem que ter uma visão monista. Né? Corpo e mente e corpo é uma coisa só. Aquela palavra holística, né? Completa. Exatamente. E holística, aí a gente entra também nessa questão. As pessoas no Brasil associam holístico a alguma coisa mística, e não tem nada, é uma visão integrada do ser humano. Né? E é muito bom a gente tocar nesse assunto, né? Termos uma visão integrada do ser humano, uma visão bio, que é as questões genéticas, psico, né? As questões de como ele se adaptou, como ele sentiu, como é que foi a infância dele, qual foi o ambiente, como ele foi criado, e social, qual é a cultura, como é que está o ambiente dele, o trabalho dele. Então, a visão completa do ser humano é um tripé bio, psico, social. Excelente. E aí, quando você recebe esses pacientes que estão com... Chega lá, Fábio, eu não estou aguentando mais minha vida, para mim já deu, né? Ou eu não consigo fazer mais nada porque eu morro de medo, eu tenho medo das pessoas, tenho medo de comunicar. Enfim, como que você começa a abordar as pessoas? Qual que é por exemplo, resumidamente, um plano terapêutico que você traça para ela, sessões, né, formas de abordagem, enfim, como que você começa a abordar esses pacientes? Certo. Eu tenho como máxima que quem sofre tem pressa. Quem sofre tem pressa. E hoje as pessoas elas estão bastante cansadas de processos terapêuticos longos, às vezes de meses, né? Não estou dizendo que isso é ruim ou que é bom. Estou dizendo que as pessoas estão cansadas disso, certo? Então, o processo ao qual utiliza a abordagem da terapia de reintegração implícita
é um processo que tem o objetivo de ser breve. Um processo tem o objetivo de encerramento de conflitos principalmente afetivos, que a gente carrega. Vamos apagar o fogo primeiro. Exato. E depois a gente trata com mais calma. É um processo de intervenção. É mais, posso fazer uma analogia? É mais ou menos o seguinte: existe um dente que está doendo e muitas das vezes, através de passa um remedinho, às vezes dá um jeitinho, mas o dente está doendo, tem uma cara ali, tá doendo o dente, né? E um processo de intervenção é chegar lá, abrir o dente e tirar aquela cárie, tirar aquela dor. E essa visão que eu trago com o processo de intervenção, processo terapêutico de intervenção. Existe questões e conflitos que estão em desequilíbrio. Então, não é ficar contornando, é abrir a boca, tirar o dente e fazer a pessoa seguir sem aquele conflito que está gerando outras dores. Então, a abordagem, né, com essa visão de quem sofre tem pressa, é uma abordagem terapêutica breve. É um processo composto aí. Breve não significa uma sessão. Breve significa poucas sessões. Na grande maioria, 3 a 4 sessões. Porque o processo se inicia com esse entendimento maior de quem é o ser humano que está na minha frente. Então, o meu foco não é no sintoma. Meu foco é no ser humano. Porque o sintoma é uma consequência de outras várias questões. Então, antes de falar de sintoma, eu falo de ser humano. Antes de falar de sintoma, eu falo de quem é o cara que está aqui na minha frente. Como ele se sente, qual é o conflito. E com uma visão bem diferente de não entender e não buscar essa... Porque o cliente, Vinícius, ele passa a acreditar nas suas próprias narrativas. Ele passa a acreditar nas suas próprias justificativas. Então... É uma forma até de conforto para ele. Exatamente, ele passa a acreditar nisso. Eu estou em depressão porque eu perdi o emprego. Ok. Mas e antes? Você não tinha nenhum caso de depressão? Você não estava sentindo uma tristeza? Não estava pesado? Tava. Foi só o gatilho, né? Foi ali onde o copo dele encheu. Já estava no limite. Perder o emprego foi o limite, né? Porque ele não conseguiu mais se adaptar, né? Dar um jeito. Então, o processo ele se inicia através de uma avaliação, que é um entendimento mais profundo e mais direcionado do ser humano que está na minha frente. É uma definição de um foco terapêutico. E através dessa definição desse foco terapêutico é que o processo de intervenção vai caminhar. A gente já entendeu o conflito que ele carrega. E aí existe uma segunda sessão onde acontece o processo terapêutico. Onde tudo aquilo que foi identificado na avaliação é onde o processo de intervenção acontece. É na segunda sessão. Então, um processo composto por 3 a 4 sessões. Após 30, 40 dias, o cliente ele retorna. E por que a gente aguarda esse período um pouco mais extenso após o processo terapêutico para o cliente retornar? Porque é um processo. Se trata de um processo. O cérebro precisa de um tempo para se reorganizar. O cérebro precisa de um tempo para se readaptar, porque a gente se adapta a ser de uma forma. A gente precisa se readaptar, criar aprendizados. Eu costumo dizer que o processo terapêutico tem um objetivo maior de trazer reaprendizagem, porque a gente aprendeu a se sentir de uma forma e trazer reaprendizagem para se sentir, para seguir de uma outra forma. Então, após 30, 40 dias, o cliente retorna e, na grande maioria das vezes, a gente encerra na terceira sessão, no retorno, porque aquele conflito, aquela dor, aquela sensação que não tem nome, aquela coisa que ele está reprimindo há tanto tempo, já não está sentindo mais. E, consequentemente, através disso, ele já começa a reorganizar de uma forma melhor a sua vida. Com mais calma. Com mais calma. Ele já tem um novo aprendizado, uma nova forma de seguir. Então, basicamente, o processo avança dessas... Então, essa seria a terapia breve. Essa seria a terapia breve. Que é hoje um dos principais focos do seu tratamento, né? Exatamente. Com essa máxima de quem sofre tem pressa, é um processo de intervenção breve. Rápida. E muitas das vezes... o cliente, ele entende todos os pontos que o fizeram chegar até, digamos, o fundo do poço. Ele entende todo o conflito, todo aquele aprendizado que estava ali dentro dele. Eu chamo de aprendizagem, tá? Porque o cérebro aprende, automatiza e repete. O cérebro aprende, automatiza e repete. Só que muitas das vezes o cérebro aprende de formas que não são muito boas, né? Só que o cérebro não julga, ele é moral. É aquilo, eu passo por essa ponte. Então, o objetivo é entender esse aprendizado, entender esses conflitos, principalmente afetivos, né? Baseado na hipótese do cérebro social. A gente carrega muitos pedaços de outras pessoas dentro de nós e permitir assumir a própria vida, seguir sem todo aquele peso. É se tornar protagonista do seu próprio destino, podemos dizer assim. É muito legal isso, porque
as pessoas têm essa confusão de que a terapia, às vezes, é esse processo longo, né? Que é só um bate-papo, né? Como se fosse realmente um descarrego, né? E, na verdade, tem toda uma metodologia, uma técnica que é, no caso do Dr. Fábio, apagar inicialmente esse incêndio e reorganizar sua vida para você poder, aos pouquinhos, seguir seu caminho, né? Acho que deve ser igual no infarto, né? O cara chega infartando no hospital, você não quer tratar a obesidade dele lá na hora, você não está preocupado com o diabetes dele no momento, né? Se a pressão dele nos últimos anos foi boa. Isso não é uma preocupação da hora. Você tem ali que desobstruir uma artéria, né? Manda pro cateterismo, abre a artéria dele, salvou a vida. Pronto, agora o cara tá salvo? Pronto. Então agora vamos tratar a obesidade dele com calma, a pressão, o colesterol, para aí ele não ter isso de novo e reorganizar a vida. Então, é um apagar um incêndio, né? Exatamente. O processo é uma permissão, é como se fosse um destrave. Né? Porque chega um momento que a gente trava, Vinícius. Chega um momento que a vida trava. Então, filosoficamente falando, o processo ele permite uma permissão para seguir com a vida de novo. Porque chega um momento que a gente trava. E nesse momento que trava que vem os sintomas. E como você mesmo colocou, a terapia, isso é muito importante de ser destacado, ela não é uma coisa mágica. Né? A terapia não é uma coisa mágica que vai te dar aquilo que você quer. A terapia vai te dar aquilo que você precisa. Aquilo que você precisa naquele momento para realizar os movimentos necessários de começar a colocar a sua vida em ordem. Então, muitas pessoas, às vezes a vida dela está tão bagunçada, às vezes a vida dela já bagunçou tanto, com tanta dor, tanto sofrimento, a vida dela já está tanto de ponta cabeça, que ela vai precisar de mais tempo para se reorganizar. O processo dela vai ser mais longo, o processo dela de se reajustar. Igual como você colocou nesse caso da pessoa que chegou infartando, mas ela está ali obesa, está comendo mal, está toda inflamada, mas tirou o problema. E ela vai precisar agora ir para uma academia, vai precisar comer melhor. E muitas das vezes acontece isso. A vida do cliente, né, ela está tão bagunçada, já perdeu a esposa, já teve problema na empresa, já está com crise financeira, e que permite ele recomeçar a vida. Mas para ele recomeçar, olha o tanto de coisa que ele tem que reorganizar. Então, para alguns clientes, o processo dessa reorganização ele é um pouco mais demorado. Né? Ele destravou, ele encerrou os conflitos, mas agora a vida ele precisa reorganizar várias outras coisas. E para outros clientes, digamos que o buraco não estava tão embaixo. Né? Essa reorganização ele já consegue fazer de uma forma tão fácil, a melhora dele já é muito mais rápida. Então, resumindo, né, parece que a terapia, então, ela mostra caminhos, né? Exatamente. É como se ligasse a luz de uma casa. Falou, tem essa porta aqui, tem essa porta aqui. Onde você quer começar a entrar para poder organizar? Vamos organizar esse quarto aqui primeiro? A luz está acesa ali, vamos. Aí organiza. Exatamente. Ilumina a vida do cara, para ele entender o que está acontecendo. A terapia acontece lá no meu consultório, mas ela ganha vida no mundo real. Né? Por exemplo, aquele cara que estava com medo de se expor, estava com medo de falar, que ele tinha uma sensação tão grande de menos-valia lá dentro dele, ele se pega às vezes numa reunião e ele fala, consegui expor minha opinião, eu consegui falar sem aquela dor. Então, os movimentos que ele vai criando nessa nova jornada, que vão permitindo essa melhora. Uma autoterapia, quase. E ele se pega, olha, não, eu fiz uma terapia, eu fiz uma reunião, e nessa reunião eu não fiquei nervoso, meu coração não saiu para fora. Na hora que meu chefe falou, eu consegui me pontuar, eu consegui falar. Na hora que eu tive que conversar com outra pessoa, conversar com tal cliente, estou usando esse exemplo específico, e eu não travei. Então, esses movimentos, eu tive mais confiança para falar. Ele tirou uma marra já da vida. Ele vai construindo isso, ele vai se sentindo bem, o cérebro dele vai se readaptando a isso. Então, isso é muito bonito, essa permissão para seguir de uma forma diferente, esse reaprendizagem, com encerramento de conflitos anteriores. E você tem alguma história para contar nesse sentido, de uma pessoa que chegou de tal jeito, saiu de tal jeito e hoje na vida tá diferente do que chegou lá? Só para o pessoal que está vendo o vídeo entender como que é esse processo, né? Um caso real para ver como que é efetivo esse tipo de tratamento. Sim, eu tenho centenas de histórias, eu estou tentando lembrar algumas aqui, inclusive vários depoimentos no meu Instagram,
de pessoas que chegam ao meu consultório no limite, né? E acham que não tem mais solução e através de um processo terapêutico breve elas começam a retomar a sua vida. Eu tenho vários casos de pessoas que chegaram até mim assim, com pensamentos muito destrutivos, ideações. E recentemente eu recebi uma cliente lá, foi até inclusive essa semana, que ela estava já no limite de querer fazer uma grande besteira com a própria vida. Tirar a própria vida. Né? Pensamentos de, vou atravessar a rua aqui, tá vindo um carro, né? Já estava pensando errado. Pensamentos muito negativos. Uhum. E nesse retorno que ela me deu, ela falou, Fábio, não penso mais, não estou pensando mais em tirar minha própria vida, estou reorganizando a minha vida, o meu casamento já está melhorando, eu estou entendendo melhor o meu parceiro, né? Porque a vida está tão de cabeça para baixo que às vezes tudo se torna tão pesado. Então, são feedbacks, né, depoimentos muito lindos. Pessoas que estavam ali com problemas em casa, com a família, com os filhos, que se afastaram de todo mundo e começam a falar, não, a minha relação com a minha família melhorou, né? Eu estou conseguindo aí ser um bom pai, estou conseguindo ser uma boa mãe, estou conseguindo aí, voltei a trabalhar, não estou mais ali na cama, o dia inteiro dormindo, ou deitado, ou chorando, eu estou retomando com a minha vida. Então, assim, são transformações que tocam bastante o meu coração. Porque na hora que você vê uma pessoa que já chega lá no seu consultório completamente sem esperança e ela já está no limite mesmo, porque ela já tentou tanto, ela está bem no limite, e você vê depois 30, 40 dias, 60 dias, uma pessoa que chega lá com brilho nos olhos, né? Que está recomeçando sua vida, se permitindo reiniciar a sua vida, reorganizar a sua vida, isso é muito bom. Sem aquele pensamento tão autodestrutivo, isso é fantástico, é transformador. A pessoa volta a ter brilho na vida, né? Sim, e ela entende, assim, até mesmo tudo aquilo que ela fez que levou ela até ali no fundo do poço. Uhum. Ela entende que ela não precisa mais seguir aquele mesmo padrão. E que a vida não precisa ser sofrendo, só né? Aquilo, exatamente, só aquilo, ser aquilo, porque estava tão pesado, ela não conseguia resolver, ela só foi gerando mais e mais problema. E ela se permite agora recomeçar. É uma permissão. Isso é muito bonito. E tem aquela coisa, né? Que a gente fala em consultas com pacientes, né? Acredito que nas terapias também. Não tem como você cuidar de outra pessoa se você não cuida nem de você mesmo, né? Sim. Então, a pessoa às vezes tem filho, cuida de mãe, cuida de parente, ou no trabalho, tem que ter uma relação com outras pessoas. Não tem como essa pessoa ter um relacionamento saudável com essas outras pessoas se ela por dentro está toda bagunçada. Porque ela nem se reconhece mais. Ela vai querer cuidar de uma outra pessoa, ela não cuida nem dela mesma. Então, não faz sentido. Não faz sentido para ela. Então, vira uma bola de neve, né? O círculo vicioso. Que aí ela tá mal, aí o núcleo familiar dela fica mal, aí o ambiente de trabalho fica ruim. É sistêmico. Então, sistema, todo um sistema comprometido. Então, começa pelo indivíduo para você mudar todo o seu ecossistema, né? E até isso que eu falo isso até do próprio profissional que trabalha com atendimento de seres humanos na parte terapêutica, psicoterapêutica. Se ele não se tratar, se ele não tirar as questões que o incomodam, como é que ele vai atender uma pessoa se na hora que ele está escutando aquela dor daquele ser humano, aquilo está reverberando dentro dele, está sentindo toda aquela dor, aquela angústia. Ele não consegue. Ele trava ali no meio de um atendimento. Por isso que a importância de nós, enquanto profissionais, da área da saúde mental, das psicoterapias, é importante a gente ter passado por processos terapêuticos para que aquela dor ela não nos trave e não nos impacte de uma certa forma que a gente não consiga avançar com nossos clientes. Então, eu passei por muita terapia, fiz muito processos terapêuticos de autoconhecimento. Não estou dizendo que às vezes a gente pega muita coisa muito pesada, que aquilo não tem um peso, né? Que fala, nossa, olha a vida dessa pessoa, né? Olha tudo. Mas aquilo não pode me travar. A empatia, né, existe, mas aquela dor não pode ecoar dentro do meu coração. Por quê? Porque senão eu travo também. Então, contribuindo aí com o que você falou, o profissional da saúde mental, ele precisa se tratar. Ele precisa estar bem com ele mesmo. Por quê? Porque ele precisa, com a força, estar bem para tratar outras pessoas. Né? Tem uma história relativamente engraçada na minha época de residência lá em São Paulo. A gente ficava várias noites sem dormir, né?
comia mal, dormia mal, vivia à base de café, então parecia uns zumbis ambulantes, né, no hospital. E a demanda era muito grande, né, um hospital grande. E aí eu lembro que a gente tava num plantão lá de cardiologia, aí tava eu mais 2 colegas da área e chegou um paciente lá com algumas queixas, passando mal, assim, mas nada muito grave no momento, né? E aí o colega meu que tava atendendo ele tava assim, já uns 2 dias sem dormir, tava sem jantar, que era um plantão noturno. Tava mal ali. Tava mal, tava toda com a roupa toda amassada. Ele tava assim, parecendo um cara que saiu da caverna, vamos dizer assim. E aí, com a barba toda mal feita, tava assim, olheira lá no fundo, pálido, né? E aí, eu lembro que a gente tava no plantão, aí ele chegou meio que rindo, mas meio que preocupado, né? Ele falou, nossa, cara, eu atendi um paciente ali agora que, no meio da conversa, ele parou e falou assim, não, doutor, vamos fazer o seguinte... Eu volto outro dia aqui amanhã, porque eu acho que você não está muito bem hoje, não. E aí eu não sei se você vai poder me ajudar hoje, porque eu acho que você não está muito bem. Vai descansar. Você então, tá pior que eu, né? Você tá pior que eu. Então, como que você vai me ajudar se você tá desse jeito aí, cara? Igual um mulambo, né? Um zumbi. Então, é muito importante isso. Como é que você vai cuidar de alguém se você mesmo, tanto por dentro como até a aparência, né? A sua aparência tá acabada, né? Então... Não tem como dar certo. Essa história aí até rodou o hospital lá e o pessoal começou até falar assim, não, cara, você precisa de uma terapia, você tá mal. Qualquer coisa que ele falava, eu falava, não, cara, você tá mal, pode ir embora pra casa. Você vai lá comer um pouquinho, você tá ruim. Vai descansar um pouco. Vai descansar. E aí, então, essa questão dos núcleos familiares que a gente falou, né? Como que você vê impactando, por exemplo... Uma pessoa que está mal, como que a família reage? Você tem histórias também disso? A família, o círculo de trabalho, como que o pessoal fala, nossa, essa pessoa... Ou a própria pessoa fala, não, lá em casa acontece isso por causa do que eu faço, por causa que eu estou assim. Você tem também... Como que é essa relação com família, com a sociedade, de uma pessoa que está com problema de saúde mental? Assim, o núcleo familiar, a base familiar fica totalmente comprometido, né? Uma pessoa mal, num núcleo familiar, ela... Vamos pensar, um pai, uma mãe tem um filho ali que está o dia todo dentro do quarto. Todo o núcleo familiar é comprometido. Todo o núcleo. A mãe sofre muito, o pai sofre muito. Desespero do núcleo familiar, ver aquilo, ver o filho naquela situação. Então, eu costumo dizer que um processo terapêutico ele é um processo sistêmico, de todo um sistema familiar. Porque um pai melhor, ele vai criar um filho melhor. Uma mãe melhor vai criar uma família melhor, vai ter uma família melhor. Um filho melhor vai ter filhos melhores, podemos dizer. Então, eu costumo dizer que pessoas melhores terão gerações de pessoas melhores. Então, é um trabalho que ele ecoa, às vezes, por uma eternidade. Se a gente para pensar. Porque uma pessoa melhor, ela tem filhos melhores, que vão ter filhos melhores, que isso vai se arrastando, né? Então, é um trabalho que ecoa por toda uma eternidade. E, às vezes, eu recebo lá nos meus atendimentos pais e mães que chegam com seus filhos, mas eles já estão nos seus limites mesmo. Eu falo assim, ok, nós vamos focar no seu filho, mas o próximo atendimento é seu, que você já chegou no seu limite. Você já não está dando conta mais. Todo mundo está doente. O sistema, né, o lar dele já está doente. Então, muitas das vezes acontece isso. Eu atendo o filho e aí a mãe me indica pro marido, que me indica pro irmão e todo um sistema familiar. Doutor Fábio, então a gente tem de praxe aqui finalizando o nosso podcast, algum bate-bola, jogo rápido, o pessoal conhecer quem é melhor você, que a gente falou muito da parte da sua profissão, né, e discutiu temas filosóficos e reflexões, mas para a gente entender um pouco quem é o Fábio Carlesso. Ok. Tá? Então bate-bola, jogo rápido. Então vamos lá, primeira pergunta. Me fala um livro. How Emotions Are Made. Esse livro é fantástico. É da Lisa Feldman, um livro falando sobre neurociências, da nova neurociência, de como as emoções são construídas, seres humanos. Então esse livro mudou também muito até a minha visão dos meus atendimentos. How Emotions Are Made, da Lisa Feldman. Muito bom, vou anotar aqui para ler. E um país? Canadá, morei lá. Sou
apaixonado ainda por aquela terra, por aquele país, por aquela cultura. Canadá. Conheceu a esposa, né? Lá. Conheci minha esposa lá, né? Olha como é que esse mundo é pequeno, né? Conheci a esposa lá fazendo intercâmbio, que mudou bastante a minha vida. Imagina, né? Imagina se eu não tivesse ido para o Canadá, né? Eu falo isso, né? Quando eu penso nessa reflexão da cultura, de tudo aquilo que eu vivi lá. Então, o país é o Canadá. Que eu moraria novamente, viu? Moraria, né? E uma comida que você mais gosta? Churrasco. Churrasco. Eu adoro uma proteína. E uma bebida? Bebida. Não precisa ser alcoólica, né? Porque muita gente fala assim, não é uma bebida, cachaça. Não, Não. Eu acho que uma bebida, assim... Porque como eu cortei refrigerante, cortei também cerveja... eu acho que uma bebida, no momento que fala muito aquilo que eu tô vivendo, é água com gás. Água com gás. Gelo e limão. Água com gás, gelo e limão, né? Porque, às vezes, parece que a água, na hora que você bebe uma água normal, podemos dizer assim, né? Ela não te refresca tanto. Na hora que você pega uma aguinha com gás, com gelo e limão, ela cumpre o papel dela. Diz que isso é uma das fases da idade, né? Deve ser. Será que eu tô com 42, né? Água com gás, meu Deus. Você começa tomando café muito doce, aí depois passa... Perto dos 30 é café sem açúcar. Aí você depois, café sem açúcar tá bom. Eu vou associar uma água com gás aqui pra limpar o paladar. Já que você falou no café, uma aguinha com gás e um café, aí, um café. É os sinais da idade. Depois eu tô nessa aí também. Pós 40, né? Você ainda não chegou lá, né, Vinícius? Tô perto dos 200 já. Você tem uma frase de efeito? Uma frase de efeito? Ou uma lição, assim, uma mantra que você tem, alguma coisa... Eu acredito que não seria uma frase, né? Mas algo que eu vejo ali, que o ser humano é muito forte. O ser humano é muito forte. Porque na hora que a gente vê as pessoas passando por cada coisa... O ser humano é muito forte. Uhum. O ser humano tem essa capacidade de... Resiliência, de recomeçar. E ele tem essa capacidade de recomeçar e de se libertar, né? Então, pensando nessa força do ser humano, é possível recomeçar. É possível recomeçar. Acho que seria uma frase de impacto aí. Acho que uma frase que resume isso, se você me permitir, seria aquela do Nietzsche, né? O que não me mata me fortalece, né? Então, que é a resiliência, né? Então, se o cara, ele cada dia toma uma pancada e sai mais forte, é a resiliência. O difícil é, às vezes, a pessoa ela já tomou tanta pancada que ela se vê meio que perdida nisso, né? Mas ela já tomou tanta pancada, olha o tanto de pancada que ela aguentou. E tá seguindo. Por mais que ela tenha dor. Então, o ser humano é um ser muito forte. Boa. E você tem algum hobby? Academia e leitura. Musculação, leitura. Boa. São os 2 hobbies. E um herói ou uma heroína? Quem seria na sua vida? Um herói? Que bonito isso, né? Um herói, né? Sem capa. Um herói. Um herói sem capa. Eu costumo dizer que não tenho muito heróis. Eu tenho referências, né? Um herói sem capa. Você acredita que difícil de falar agora? De bate pronto? Às vezes um herói, ou um exemplo de vida, né? Não sei. Alguém que você olha esse espelho e fala, nossa, a pessoa aí, legal. Um herói, cara, difícil falar isso. Heróis, né? Eu acho que eu tinha muitos heróis quando eu era criança, muitos heróis, né? Eu vivia muito no mundo mágico meu. Mas hoje um herói, assim, Vinícius, pra te ser sincero, eu não tenho, não, um herói. Falo, nossa, esse cara... Uma banda ou um estilo musical? Qual que você... Uma banda, assim, hoje... A gente tem a mesma referência, né, Vinícius? A gente tem a mesma referência do rock and roll, do grunge, né? Foi aí que a gente meio que nasceu. Se criou, né? Década de 90, né? Então, uma banda que acho que faz muito sentido pra gente é o Silverchair. Mas uma banda que eu tô escutando muito, inclusive a gente tá até combinando de ir num show dele, é o Imagine Dragons. Esses aí são top. Gosto muito do Imagine Dragons. Então, de novo, muito bom. As letras são bem legais. Gosto muito da música eletrônica também. Que eles colocam junto. Então, assim,
Imagine Dragons no momento. Apesar que Silverchair... Qualquer momento cai qualquer bem. momento cai bem. Mas a banda do momento, assim, que eu venho ouvindo muito é o Imagine Dragons. Tá. E, por fim, perguntas... A última é sempre uma polêmica, né? Mamilos? Mamilos. Mamilos polêmicos? Babilos? Você tem babilos? Um ou outro agora, né? Isso aqui é até só para causar mesmo. Terapia breve ou coach? Não, terapeuta, coach. É porque o tal do coach é foda, cara. O coach... Principalmente esse coach de hoje, dos Instagrams. Aí o coach... Os próprios coaches, né? Eles estragaram a profissão, né? O coach é uma profissão muito séria. Muito séria. Aquele coach raiz, né? Aquele coach que estudou... Que é o cara que é o técnico mesmo, né? Que ele estudou, que usa várias ferramentas. Tutor, é fantástico, né? Mas virou... Mentor de alguém. Virou uma putaria esse tal desse coach. Então, não, né? As pessoas sem conhecimento, sem estudo e falando que a pessoa tem depressão porque ela tem uma crença limitante. O cara está querendo se matar porque ele tem uma crença limitante. Isso dói demais ouvir isso. Diminuiu muito a existência. Essa é irresponsável. Você coloca mais problema na vida. Mas você tem uma crença. Então, assim... Fica na terapia breve, com certeza. Não tenho nada contra coaches, tá? Não tem nada contra coach. Mas ficar gritando yes, Vinícius. Ficar gritando yes. Yes! Pra tirar a sua depressão dói, viu? Imitar um leão, uma tribo indígena, fazer a pose do Superman pra você se sentir mais forte. Dói muito. Então, assim, foi ridicularizada a profissão. É muito infantil isso, né? Você puxa muito pra criança. É como se o cérebro fosse algo... Imita um herói que você é forte. É enganar o cérebro como se o cérebro fosse algo burro, né? Então, eu acho que já ficou respondido, né, Vinícius? Então, terapia breve, tá? Terapia breve. É a escolha dele. Lógico. Baseado em neurociências. Em neurociência. Exatamente. Pessoal, então estivemos aqui com o Dr. Fábio Carlesso. Uma honra ter ele aqui conosco. A gente, nesse episódio, discutiu muito sobre saúde mental, terapias, traumas, hipnose, tudo. Um episódio completo para você escutar uma vez, duas, três, para aprender um pouco sobre si mesmo e conhecer mais sobre o assunto. E queria deixar aqui o encerramento do Dr. Fábio, ele falar uma mensagem aí para vocês, para impactar mesmo e mudar o dia a dia agora, que vocês tenham conhecimento do que ele faz. Deixa uma mensagem para eles, Ifá. Dr. Vinícius, primeiramente, parabéns por essa fantástica ideia. O próprio nome, né? Consultório de Ideias, esse podcast ele é muito rico. Eu tenho certeza que, através desse seu processo, né, de trazer um pouquinho de tudo aquilo que você vem estudando, tudo aquilo que você vem se aperfeiçoando, né, e compartilhar isso é muito rico. Então, parabéns, primeiramente, por esse seu projeto, Dr. Vinícius. Obrigado. E uma mensagem final não desista. Muitas das vezes, você se pega tão perdido, tão exausto, mas não desista. Existem formas de você recomeçar a sua vida. Não estou dizendo nem que seja o meu processo, né? Mas a grande mensagem é que você que se pega tão perdido, tão, às vezes, parecendo que as coisas não fazem mais sentido, não desista. Porque existem formas, como eu te disse, nós somos tão fortes, existem formas de se libertar. Então, não desista. Excelente, mensagem de impacto aí para você realmente acordar e sempre lembrar disso. Não Exatamente. desista. Finalizando, eu gosto de finalizar sempre com uma frase de efeito, para você levar para casa, igual a tarefinha da professora. Então, hoje é uma frase do Frank Zappa. A mente é como um paraquedas. Só funciona se estiver aberta. Uhum. Então, abra sua mente para novas possibilidades. Você, hoje, pelo assunto de saúde mental, você não está sozinho. Então, abra sua mente que existem várias possibilidades de tratamento e de você melhorar o seu dia a dia na saúde mental. Então, open your mind. Open your mind, exatamente. Parabéns, Vinícius. Obrigado, pessoal. Encerramos hoje mais um podcast de sucesso. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça, então, de curtir aqui, dar o like, compartilhar com os amigos, porque são assuntos que eu tenho certeza que vão pegar 100% das pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Dr. Vinícius. E estarei à disposição para um novo convite. Obrigado. Boa. Tchau, tchau. Aí.